Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso nono episódio da segunda temporada do SinapseCast. Esta é uma ação cultural de pesquisa e estudos do LabCine e do Cineclube Lanterna Mágica, todos da Universidade Santa Cecília. Estamos aqui na sala Nise da Silveira com uma equipe de cinéfilos lutando para seguir convivendo com a diversidade. Hoje falaremos sobre autonomia e convivência com o filme Crip Camp, A Revolução pela Inclusão, de Nicole Newman e James Lebrecht. E a nossa convidada de hoje para o quadro Café Lanterna é a psicóloga e professora da Unisanta, Gisela Monteiro. Eu sou Shadia Becker, paciente psiquiátrica da vida adulta, e estou aqui nesse videocast, podcast, com o vestido verde. Atrás, à minha esquerda, eu tenho algumas pranchas. Na minha parede, ela é branca e eu tenho alguns quadros. O primeiro quadro é o mapa do litoral e os outros quadros são de flores. Eu sou uma mulher branca, bronzeada e do cabelo curto. E hoje eu passei um batom rosa e estou com brincos verdes e um fone de ouvido gigante na cabeça. Oi, eu sou a Ana Clara, campista de tenda de lençol, e hoje eu tô aqui com uma blusa cinza, cinza preto, com umas flores e um universo em volta, e atrás de mim tem uma estante com um montão de livros e porta-retratos, e eu sou uma garota branca, bem branca, de não vai na praia, com cabelo marrom castanho. Olá, sou Eduardo Ritti, sou jornalista e cineasta e adoro fotografar as esquinas pelo mundo, esses acessos que nos trazem um pouco de o que nós somos e o que a cidade é também, e nesse encontro com as outras pessoas. Sou um homem moreno, cabelo curto, não uso barba, estou na minha sala, onde não se vê quadros na parede, tem uma estante pequena atrás de mim, desfocada, e é isso. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Sempre postamos conteúdo sobre cinema e as narrativas imersivas. Aproveita e dá uma olhada no nosso Instagram e YouTube, @Cineclube Lanterna Mágica, no facebook.com/cineclube.lanterna mágica e o blog www.unisanta.br/cineclube. Bom, então hoje, para começar o nosso episódio, quero abrir esse momento para homenagear a psiquiatra, que também a gente deu o nome da sala dela, que é a Nise da Silveira. Ela foi uma psiquiatra extremamente importante na luta antimanicomial. Ela buscou trabalhar com seus pacientes através da arte, da sensibilidade, no momento em que as pessoas faziam tratamento de choques. Às vezes os pacientes eles entravam no hospital e saíam piores ou não conseguiam sair, porque também tem uma relação financeira e lucrativa, né, para o mercado psiquiátrico do manicômio. Então ela foi uma referência para esse movimento e para a humanização do tratamento, de entender o que é o louco, o que é a loucura, o que é a deficiência, esse diferente. Então, ela, através do trabalho dela, ela conseguiu acolher todas essas diferentes e ainda canalizar todas as angústias, enfim, para o fazer artístico. Então, ela foi super importante na nossa história e muito feliz de homenageá-la com o nome da nossa sala. E aí, hoje, o nosso episódio é sobre autonomia e convivência, que a gente vai falar um pouco sobre o documentário Crip Camp, A Revolução pela Inclusão. E também, para começar o que já foi começado, queria falar um pouco sobre a importância da gente trabalhar a inclusão e de ter espaços inclusivos em que a gente possa conviver com esse diferente, que é a deficiência. Óbvio que a gente tem diversas diferenças e diversidades, mas o ponto da deficiência, ela é pouco abordada socialmente. Existem alguns projetos públicos de assessoria, assistência, famílias que têm algum filho esquizofrênico, com algumas dificuldades intelectuais, enfim. E foi criado pelo governo da Marta, quando ela era do PT,
o CEL, e aí tem o SECO, que é um Centro de Convivência e Saúde, e lá as pessoas, os pacientes, eles têm um espaço de convivência, de troca, que eles podem jogar futebol, eles podem ter terapia, que é quase como a experiência do acampamento Janet, que fala o documentário Creep Camp. E eu já tive a oportunidade de trabalhar como professora voluntária de teatro no Seco Campo Limpo. Foi uma experiência muito legal e, ao mesmo tempo, me dói muito porque ela está sendo sucateada pela prefeitura atual de não ter novas contratações e está num caminho de sucateamento para privatizar, então às vezes faltam materiais. Agora, durante a pandemia, faltou EPI, né? Máscara, álcool em gel, em diversos secos, então é um espaço super importante para famílias que já estão numa situação de margem social, assim, uma situação de vulnerabilidade, e existe esse descuidado em relação à prefeitura. Então, também, né, aproveitando esse momento de fala para fazer essa denúncia e reconhecer que é um espaço muito importante de troca e de convivência e que ele precisa, a gente, enquanto sociedade, pensar para essa convivência se estender em outros caminhos e outros lugares, não ficar só limitado ao acampamento ou ao SECO, como eu acabei de falar. Enfim, agora, encerrando esse primeiro momento de apresentação e contextualização, eu quero passar a palavra para a Ana para falar um pouco sobre o filme e aí a gente seguir com o episódio de hoje. Então, um pouco sobre o nosso filme, que é um documentário, no caso. Em Creep Camp, Revolução pela Inclusão, ninguém no acampamento Janet poderia imaginar que aqueles verões juntos na floresta seriam o começo de uma revolução. No final da estrada de Woodstock, o campo Janet era um acampamento para adolescentes deficientes. Esse grupo de campistas transformados em ativistas moldaram o futuro do movimento dos direitos das pessoas com deficiência e mudaram a legislação de acessibilidade para todos. Esse filme foi indicado ao Oscar de melhor documentário, mas ele perdeu para o Professor Polvo. Bom, já agora, para quem não assistiu o filme, agora acho que vai ter um pouco mais de material para conseguir acompanhar o episódio, mas a gente busca a inclusão em todos os sentidos para que todos possam acompanhar. E agora eu quero falar um pouco sobre o papel da arte na inclusão e na concepção, na empatia, para a gente desenvolver o lugar dos direitos humanos, dos direitos essenciais. Então, ao longo da história, a gente teve alguns movimentos, como o acampamento Janet, que procuraram trabalhar, acolher as peculiaridades de cada pessoa com seus corpos e colocá-las como um lugar de humanidade e de poder tocar uma música, de poder sentir, de amar, de fantasiar, desenvolver uma parte lúdica das potências que cada um tem. E a Anísia da Silveira, ela foi também uma grande referência nesse sentido, de acolher as angústias que todo mundo tem questões com o próprio corpo, às vezes perde um pouco a noção da realidade, mas para as pessoas que têm alguma deficiência, isso fica mais visível socialmente, e infelizmente nós, enquanto sociedade normativa, não sabemos lidar com esses corpos diferenciados, né, diferentes, enfim. Então, a arte ela é uma forma de propor um encontro dessas diferenças e de explorar as potências que cada um tem. E por isso que esse movimento antimanicomial da Anísia da Silveira foi extremamente importante. O SECO é um espaço extremamente importante, porque os pacientes vão lá e eles podem viver, eles podem fazer o que eles quiserem, sendo que, geralmente, fora desse espaço, eles ficam em casa, porque é sempre desconfortável sair para a rua e os pais, enfim, têm que trabalhar e é difícil de lidar, enfim. Então, a gente precisa afinar isso enquanto sociedade para poder acolher e explorar essas potências que cada um tem. E nós também temos, atualmente, uma experiência muito legal, acho que ainda mais próxima ao acampamento Janet, o que foi o acampamento, que é o Hotel da Loucura, que ele foi desenvolvido pelo Vitor Por Deus,
que é um psiquiatra do Rio de Janeiro, que também criou um espaço de acolhimento de todas as loucuras. Não necessariamente a gente precisa ter alguma deficiência, alguma questão para poder estar num hotel, e lá todo mundo é acolhido e você pode dar vazão às suas loucuras e propor cenas e propor artes, e todo mundo cria um vínculo e uma situação de melhora, cria as histórias. Ele desenvolveu várias peças com os pacientes e tem um trabalho de apresentar essas peças nas ruas, o que é muito legal, porque ele cria um espaço de convivência, de uma pessoa que está andando na rua para trabalhar e, de repente, ela está contracenando ou assistindo uma pessoa deficiente atuar uma cena de subir no banco da praça e falar um monólogo do Hamlet, por exemplo. Então, ele conseguiu ver a potência de cada paciente, de cada pessoa que está lá, e explorar isso ao máximo, assim, um espaço muito humano, com um trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de assistir uma peça e foi realmente muito incrível. E a gente precisa cuidar para que esses espaços permaneçam e que eles se multipliquem, e que não fique restrito só a um hotel ou a um acampamento, mas que seja a rua, que seja a cidade, que seja o estado, o país, enfim, o mundo todo, porque todo mundo tem o direito de viver, de sonhar e de amar, enfim. E acho que o documentário ele mostra o quanto essas pessoas são carentes dessas possibilidades, elas são privadas ou pela sociedade ou pela família, por diversas conjunturas e situações econômicas, enfim. Então, é um documentário muito emocionante. Espero que quem não viu consiga ver, e quem viu, que bom, porque é muito, muito potente ver todas essas vidas sendo transformadas e podendo criar e amar, enfim. Para não me alongar muito mais, eu vou passar a fala agora para o Edu, para seguir aí nas nossas reflexões. Legal, Shadia. Bastante importante todo esse processo que você coloca sobre esse reconhecimento, né, desse potencial das pessoas com deficiência. E nós, no Cineclube da Lanterna Mágica da Unisanta, a gente trabalha também junto com outras instituições, como no caso o SESC, Instituto Braille de Santos, Lar das Moças Cegas. Já fizemos várias sessões, como no caso a gente está vendo aqui uma imagem de uma, na verdade, uma audiodescrição um pouco diferenciada, onde o performer ele atua com o público, né? O público que às vezes tem baixa visão, às vezes não tem, né, a deficiência visual, mas muitos também têm a deficiência visual e se sente incluso dentro, né, nesse processo do que era assistir um filme. Então é muito importante assistir por todos os sentidos. Então, nós assistimos, todos nós, né, seja até a pessoa que tem a baixa visão, ou a pessoa que é cega, a pessoa que é surda, enfim, todas essas sensações são trabalhadas de alguma forma por um sentido que, de repente, você pode não ter, talvez, uma visão 100%, e aí não consegue ter a nitidez do filme, mas, ao mesmo tempo, esse processo pela parte sonora, a ida ao cinema, alguém, de repente, descrevendo esse filme para você. Então, há outras sensorialidades que não só se limita ao ver. Às vezes nós achamos que a visão ela pode abarcar tudo de importante na hora de ver um filme. É lógico que tem um peso muito importante, mas não é tudo. É um complexo, né? Porque nós somos essa parte sensorial, né? O nosso corpo ele essa soma das partes, né, que acaba complementando essa troca. Seja um ar-condicionado frio demais, também pode até atrapalhar o filme em muitos sentidos, como alguém chegar com um saco de lixo antes de acabar o filme e deve ser, poxa, estava com uma cena tão interessante, mas como os funcionários do cinema já chegaram ali com aquele saco de lixo, que vão recolher, né, digamos, as pipocas e tal, eu já sei que o filme está acabando, e pode te atrapalhar esse processo. E então é interessante, eu estou colocando tudo isso porque a audiodescrição é uma forma de inclusão muito importante, já é lei, mas infelizmente os cinemas, né, ainda não se adaptaram de uma forma plena para poder receber as pessoas
que possam, né, degustar melhor o filme. Não é porque, de repente, ela tem a deficiência visual que ela não vai, digamos, gostar, se emocionar, chorar com o filme. Isso pelo contrário, né? Mas, infelizmente, os cinemas comerciais não têm muito esse preparo. Então, trabalhando com essa questão, só para poder dar uma continuidade na minha fala já terminando, nós temos um processo muito importante dentro desse universo que o filme coloca, que é um filme produzido pelo casal Obama, né? Que é a Michelle e o Barack Obama, e eles têm lá uma produtora que é a Higher Ground, e eles fizeram até a produção mesmo do documentário do ano passado, que ganhou o Oscar, né, que é o American Factory, ganhou o Oscar de melhor documentário, e esse ano eles fizeram a produção executiva deste filme, né, que os diretores são outros, mas eles também ajudaram digamos, a regimentar aí o dinheiro, a grana, para poder fazer, né, esse documentário. O que é interessante no documentário, em termos de narrativas imersivas, que é o nosso foco de estudo no Cineclube, daí nosso convite hoje, já um agradecimento à Gisela, né, porque esse processo de você narrar, de você mergulhar no filme, e como que o filme faz isso nesse caso, né, nesse recorte. É um filme que conta a história aí, que acontece basicamente entre 51 e 77, especificamente desse acampamento, né, o Camp Janet, mas, obviamente, ele vem até os dias de hoje, porque ele vai fazer um link, um encontro de alguns personagens que brincavam nesse campo, isso nos anos 60, 70, e essas pessoas hoje, com mais idade, eles se reencontrando. E também esse processo de luta, né, da seção 504, da Lei de Direitos, que teve a ocupação 504 espalhada pelos Estados Unidos. Então, essa estrutura, só para encerrar, esse recorte que eu estou fazendo do filme, que é bem interessante, num processo assim, ele separa a estrutura narrativa contando um pouco desse passado. Ele começa nesse passado fazendo link com as músicas do Woodstock, do que marcou a contracultura, né, a força da contracultura nos anos 60, 70. Nós sabemos que a contracultura, ela sempre existiu na humanidade, até Sócrates trabalhou com a contracultura também, mas nós temos como conceito que a contracultura está muito relacionada aos beatniks, né, ao movimento hippie, e obviamente esse ficou mais famoso, mais documentado, com imagens e tudo mais. Mas o documentário ele tem essa estrutura interessante ele primeiro nos mostra os personagens. Então a gente, como uma estrutura básica, né, de um filme, é conhecer os personagens, e aí vai trazendo os seus conflitos, mas é um documentário, tá baseado em fatos reais, e aí ele começa a trazer essas vivências do Camp Janet, né? E aí depois vem a questão também das trajetórias, a relação com a contracultura, a música, como eu disse, né, que vai trabalhando essa estrutura musical que está no nosso imaginário, mesmo quem nunca ouviu falar de contracultura, de movimento hippie, em alguma música que você escutou tem ali um pouco desse DNA. Então é impossível você não ter, tipo, nada da força desse período que o documentário faz o recorte, né? E aí ele vai para um lugar de fala das pessoas, ele trabalha com a questão de que a luta continua, né? Dessas pessoas que lutaram, fizeram a ocupação 504 pela lei de direitos na época, se juntaram aos movimentos negros, LGBT, os Panteras Negras, enfim, toda essa estrutura, e trabalhando com essa questão dos reencontros. E só para fazer esse link final com um filme como o que nós temos aqui no Brasil, que é o Cabra Marcado para Morrer, que ele começa a ser filmado antes do golpe militar, por volta de 63, 64, e aí vem o golpe, todo o filme, no caso, do Eduardo Coutinho, é retirado dele, ele consegue guardar algumas cópias, e aí ele depois remonta, anos depois, já nos anos 80, esse documentário, e ele começa a ir atrás daqueles personagens, daqueles líderes comunitários que ele começou a entrevistar e foi impedido. E aí ele mostra a vida dessa mulher, eu não lembro agora o nome dela, mas ela vai, digamos, perdendo seus filhos, alguns morrem e outros se espalham pelo Brasil, assim como aconteceu na estrutura do Brasil. Então, assim, o que é interessante é que muito do que aconteceu, obviamente, nos Estados Unidos, tinha também um pouco dessa egrégora de como que essas pessoas se espalharam.
É uma outra estrutura, obviamente, mas o Cabra Marcado para Morrer lembra muito também a estrutura dessas pessoas que nascendo, né, numa sociedade como a nossa, ainda hoje, com uma deficiência, é como se fosse alguma coisa nesse sentido, um cabra marcado para morrer. E, na verdade, há essa transposição que o documentário mostra de uma forma belíssima. Enfim, é isso. Tá, então agora para começar o nosso bate-papo com a convidada de hoje, a Gisela Monteiro, eu vou apresentar uma mini bio dela. Ela é doutora em Psicologia Social pela USP, professora universitária há mais de 20 anos, psicoterapeuta e coordenadora do curso de Psicologia da Unisanta. Oi, Gisela, tudo bom? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Muito boa obrigada tarde, por estar aqui com a gente noite, hoje. Né? Queria agradecer. Eu que queria agradecer o convite do Eduardo, em nome do Eduardo, e que esse seja o início da participação do curso de psicologia, né? Recém-iniciado na Unisanta, junto com vocês. Acho que o cinema e a psicologia têm tudo a ver. É muito difícil um psicólogo que não curta cinema. A arte é uma arte que nos ensina muito. Então, eu queria dizer que eu estou no meu consultório aqui com uma blusa verde. Eu sou coroa, quase sessentona, com meus cabelos grisalhos, assumidos recentemente também. Cansei de tingir de vermelho e a gente tem que ser o que a gente é, né? Então, tanto tempo de terapia para continuar pintando o cabelo? Não. Vamos ser quem a gente é. Então, estou muito grisalha, estou num sofá. Eu não tenho um divã no consultório, eu tenho um sofazão aqui turquesa que acho que nem aparece, e com um pedaço de um quadro atrás de mim, uma parede lisa, né? Então, eu uso óculos, sou branca, com uma blusa verde, e estou aqui no meu consultório relaxada para participar aí dessa discussão com vocês. Legal, tá certa de assumir os cabelos. Então, para começar, eu tenho uma pergunta que são duas em uma, que é: por que as pessoas têm medo do diferente e o que esse diferente, esse desconhecido, nos provoca psicologicamente? Então, para falar um pouco do diferente, eu queria falar um pouco de um conceito de normalidade. A normalidade ela é dada quantitativamente. Então, o que é alguém com inteligência normal? É a inteligência da maioria da população. E aí, quem está um pouco acima ou um pouco abaixo, que é um pouco mais inteligente, é um gênio, ou quem um pouco menos tem alguma dificuldade, é sempre maioria, né? Então, a gente hoje questiona alguns dessas referências, mas em termos de saúde física também, né? Do nível de pressão arterial, do diabetes, a normalidade é a maioria, e esta maioria faz com esses parâmetros fazem com que a pessoa funcione o que se considerar de uma forma normal. Hoje, a gente tem questionado isso bastante, por exemplo, em termos de orientação sexual, né? A maioria se diz heterossexual, né? Alguém que gosta de uma pessoa do outro sexo diferente do próprio. Só que isso está sendo também questionado porque os especialistas em sexualidade calculam que daqui uns 15, 20 anos, a maioria das pessoas talvez se identifique como bissexual, né? Então, quando a gente tem aquelas letras todas, quer dizer uma variedade, como a gente tem uma variedade de cor dos olhos, uma variedade de cor de cabelo, de estaturas, de conformidade de corpo, né? Então, o jeito que cada um de nós escolhe exercer a sua sexualidade por quem se sente atraído é particular. Então, a gente está estendendo isso. E nesse ponto de vista, a gente ter esses parâmetros faz com que, se eu me sinta confortável na medida em que eu me enquadro dentro deles. E se eu não me enquadro, né? Então, eu falei de parâmetros físicos e comportamentais. Acho que eu caí. Eu caí ou estou aqui? Estou aqui, né? Tá aqui. Estou aqui? Uhum. Então, tá bom. Esses parâmetros que eu falei de parâmetros físicos e comportamentais são extremamente variados, né? Então, a gente pode pensar no espectro da visão, né? De baixa visão, nenhuma visão, pouca, média ou visão completa,
os transtornos mentais, eles agora são colocados como espectro, né? Então, o que considerava-se, por exemplo, Asperger e depois o autista, agora a gente tem um transtorno do espectro autista, que é alguém com uma condição. Então, a gente para de falar de uma anormalidade ou de uma diferença no sentido de uma limitação para entender como uma condição diferenciada. E aí a gente pensar assim que o diferente, que sempre, eu acho que o diferente assusta, porque ele sempre foi tratado assim. Ele sempre foi. Se a gente pensar que esse documentário é dos anos 70, eu nasci em 62, né? Então, em 1970 eu tinha 8 anos. Eu me lembro, e o nome do documentário é Creep Camp. Creep quer dizer aleijado. Não é uma palavra que se use mais. Como a gente não usa aleijado, não se usa em inglês creep, né? Você chamar alguém de aleijado. E acho que o nome do documentário é justamente para ressaltar essa condição, essa colocação de como as coisas mudaram. E se a gente pensar em termos da humanidade, né, de quando a gente começou a ser sedentário na história da humanidade, coisa de 10 mil anos atrás, só há 50 anos, né, esse povo do acampamento ter ido brigar e lutar por direitos iguais às pessoas, né? A gente teve em 48, se não me engano, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que a gente pode pensar que era de qualquer homem, né? Não de um tipo de homem, mas da humanidade. E essas pessoas são... O documentário mostra como eles eram vistos como selvagens, como doentes, como ameaças, né? Como pessoas que poderiam ter, durante muito tempo, a história da loucura fala disso, né? Como pessoas ameaçadoras e que poderiam ter alguma vinculação com o diabo. E hoje, né, a gente pensar que 50 anos na história da humanidade foi ontem, é muito recente. A gente está trabalhando a nossa lei aqui das pessoas com deficiência em 2015. Né? Então, assusta este incômodo, né, com o diferente, veio, acho que, por uma questão histórico-cultural, de que as pessoas foram tratadas como diferentes, né? Por cor de pele, por aparência física. E a gente está falando, se a gente for falar dos negros, né? A única diferença de cor de pele, sem ter com as outras coisas, entre 1000 aspas, normais, já é suficiente, foi e é suficiente para marcar um tratamento muito pior, né? Então, eu acho que para a gente, que só quando a gente convive com gente que pensa e que é parecido com a gente, isso é extremamente ruim, é restritivo, embotador, né? Então, e a gente se sente ameaçado pelo que não conhece. Tudo que é desconhecido nos por princípio, estranho, complicado. E aí entram, a gente poderia falar disso horas, né? Mas aí entram as religiões, por exemplo, para explicar o que é inexplicável, né? Por que alguém nasce numa condição diferente da outra. Então, o desconhecido não tem coisa mais angustiante para o ser humano do que não saber. A gente tem a prova disso no ano passado, quando chegamos com a pandemia, e ninguém sabia exatamente quando isso ia acabar. Eu lembro, o curso de psicologia começou exatamente em março, na pandemia, só de forma remota, e eu pensava, a coisa de 2, 3 semanas. E aí a gente foi vendo que não era, e a gente tinha vislumbre de vacina e não tinha certeza, né? Agora a gente sabe que até o fim do ano, provavelmente, isto vai melhorar muito, mas é sempre uma ameaça, é sempre um incômodo, é sempre uma angústia. Me estendi demais na resposta, desculpe. Não, tranquilo, não, foi muito importante, assim. E é interessante que você colocou sobre essa questão, né, da gente não conhecer também, esse medo do desconhecido, e a gente vê que hoje está se refazendo a história. A gente não pode voltar lá no passado e mudar o massacre que aconteceu com as pessoas que nasciam com deficiência, as pessoas negras, os gays, as mulheres, né? No passado, o massacre que acontece até hoje talvez um pouco menos em alguns casos,
mas a gente pode agora ressignificar e trazer também grandes personalidades do passado, como muitas mulheres que caíram no esquecimento, né? Tanto que às vezes a gente convida a gente de fora para poder falar sobre uma causa, e a pessoa chega aqui e fala, nossa, mas vocês me convidaram, mas tem uma pessoa aqui que fala tal, 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 e eu estudei essa pessoa. Enfim, é aqui no Brasil. Então, isso está cada vez mais comum, né, essa redescoberta. E, dentro disso, queria saber de você, o que há, né, de parecido com o Crip Camp aqui no Brasil, em termos dessa movimentação no mesmo período? Você tem alguma informação, não sei, assim, algum dado sobre o que existiu nesse movimento, um movimento parecido aqui no Brasil? Então, Eduardo, eu não sou especialista nisto e eu desconheço. O que eu acho muito legal no Crip Camp é que, assim, quando eles abrem o documentário e começam as pessoas a aparecerem lá, eles punham anúncio do jornal para os cuidadores, assim, temos vaga para você trabalhar no verão cuidando num acampamento. Não houve um recrutamento de especialistas, de cuidadores, de pessoas acostumadas. Tanto que tem cenas que eles empurram o povo de cadeira de roda para jogar beisebol, para fazer prática esportiva correndo, da aflição, que a pessoa está sacudindo, né, na cadeira, mas ela está muito feliz. E o cuidador também não está nem aí, está na vibração da coisa, né? Então, o que eu acho que talvez intuitivamente quem assiste a gente pensa que o critério era quem não tem preconceito, né? Quem olha para aquelas pessoas como pessoas e está afim de cuidar delas, porque ali também tem uma variedade enorme de deficiências, né? Física, visual, motora, intelectual. Tem gente que fala mal, mas com a condição intelectual preservada. Então, esta junção de pessoas precisando serem tratadas como pessoas, com gente capaz de fazer isso, né? Então, teve paixão entre eles, teve transa, e muita música, né? Eu acho que aí a música, a arte, a possibilidade da expressividade deles é sensacional. Eu não sei se houve no Brasil, não conheço, também não sou estudiosa deste assunto. Mas depois que houve, mais recentemente, né? Final dos anos do século passado, aí, toda essa regulamentação, acho que hoje até isso é muito difícil de acontecer, porque tem todo um jeito específico, uma legislação que organiza e regulamenta como essas instituições devem funcionar. E aí a gente corre o risco, então, de, por um lado, entender a diversidade e querer tratá-la bem, por outro, também engessar um tanto, né? Deixar a coisa também muito organizada e regulamentada e tirar essa coisa da liberdade deles, que aquilo eles falam, muitos deles falavam, eu nunca me senti tão livre, né? Eles continuavam na mesma condição, por exemplo, os que estavam na cadeira de roda, assim continuaram. Não era tratamento médico, nem psicológico, era uma experiência de vida. E eu acho que para muitos deve ter sido muito terapêutico. Mas assim, eu não tenho essa informação de houve alguma coisa equivalente aqui. Se houve, também gostaria de saber, mas agora acho que é quase que impossível, dada a coisa de tentar garantir tanto os direitos e um bom atendimento, que também, por outro lado, pode ficar muito amarrado, né? Entendi. E como que a psicologia trabalha o respeito e a sensação de pertencimento em pessoas com alguma deficiência? Então, a gente montou esta... só um segundinho que eu vou, enquanto eu falo aqui, eu vou me movimentar, porque eu vou ter que pôr na carga aqui, que eu me distraí, e eu vou falando enquanto... a gente teve a oportunidade de fazer um curso, escolher o curso, escolher a grade e organizar de forma que toda a cultura curricular fosse direcionada num aspecto que a gente pensa a inclusão. Então, hoje os cursos de psicologia,
eles são disciplinas específicas. Mas a gente pensa que, por exemplo, dentro da área de psicologia social, esta palavra que você usou, Eduardo, do pertencimento, né? A pessoa, não vou nem dizer o paciente, mas o sujeito, né? O indivíduo, ele deve ter esta possibilidade de pertencer não a um grupo específico, o grupo das pessoas com limitação visual ou intelectual, mas a sociedade como um todo. Então, ele pode pertencer a um clube, a um partido político, à sua categoria profissional. E a gente pensa isso dentro, por exemplo, do nosso curso de psicologia, desde o primeiro semestre, tentando que os nossos alunos também, e que a nossa sala de aula, que é inclusiva porque tem... Tivemos, acho que, algum probleminha com a Gisela, deve voltar daqui a pouco. Ela estava colocando o celular para carregar, mas, enfim, a gente só estou retomando até que ela possa voltar, que é importante também em termos desses movimentos que nós tivemos aqui no Brasil. Eu também não tenho informação se teve alguma coisa como Creep Camp, mas eu acho que teve uma luta antimanicomial, né, que ficou famosa, que é diferente do Creep Camp, que é mostrado, mas em termos de luta, né, por direitos. E o Brasil teve muitos, esse processo dos anos 60, 70, né? Mas eu também desconheço, assim, algum acampamento, não sei. A Gisela voltou aqui, vamos lá. Oi, Gisela, estava só falando sobre também o que eu não conheço, se no Brasil teve algum Creep Camp, assim, algum... na verdade, Creep Camp, que eu quero dizer, é camp, que é o Camp Janet, né? Que é o nome do acampamento, que ficava ali perto, nas montanhas, ali em Nova York, no estado de Nova York. E no Brasil pode ser que tenha tido alguma coisa parecida, mas eu não conheço também. Mas, enfim, se você quiser concluir o que você estava colocando em relação à questão do curso, a questão da inclusão e principalmente sobre esse processo, né, de aceitação. Então, a inclusão... a inclusão no sentido mais amplo possível, né? Em termos também de transtorno mental, a gente tem uma luta aí porque tem uma indústria farmacêutica que quer vender remédio para tudo, né? Então, tem uma coisa que eles chamam de spin picking, que é, por exemplo, transtorno de cutucar a pele. Isso está descrito como um transtorno quando a gente entende como um sintoma, né? E aí, na hora que você descreve como um transtorno, fobia social, tome antidepressivo para tudo, né? E aí a gente fica esquadrinhando e determinando e definindo todas as condições possíveis e desenhando, e aí fica muito chata a vida, muito restritiva e desnecessário. A gente tem que, tanto quanto possível, colocar essas descrições em características da diversidade humana. E, portanto, a gente tem que entender a diversidade como uma manifestação. Aí, o saudável e o patológico não pode estar na minoria, mas em termos de comprometimento de saúde física, mental, das relações, da capacidade de trabalho, de realização, de sonhar, de se relacionar, entende? Então, essa ideia inclusiva de compreensão do humano com a maior variedade possível de manifestações em todos os aspectos, ela é fundamental, é central na psicologia, né? É nesse caminho que a gente pensa o curso e pensa a prática, né? E, Gisela, eu queria te perguntar também, como que se dá a relação do corpo dessas pessoas, como se dá a relação do corpo dessas pessoas com o medo dos pais dessa autonomia dos filhos, né? Porque muitos pais não sabem lidar e aí, às vezes, até negam a sexualidade dos filhos, sei lá, como se um aleijado não pudesse sentir tesão, não pudesse querer namorar, ou coisa do tipo. Não só dessa conotação sexual, mas assim, de querer fazer coisas, enfim. Como que é essa relação? Veja, a sexualidade, ela é um nó, né? Dentro da humanidade. Para os pais, ainda hoje, acredite você, em 2021, a gente está pensando, né, que os pais
são muito mais abertos. Não sei se vocês acompanharam, essa semana passada, se não me engano, o Marcelo Rubens Paiva, que, aliás, é um santista e é um cadeirante, um escritor super importante, falando que uma escola em São Paulo particular queria que os alunos, os seus filhos, não lessem o Diário de Anne Frank, considerando que tinha uma coisa muito sexualizada no livro, né? Então, assim, eu acho que em alguns aspectos, se por um lado tem uma parte da sociedade indo para frente, né, e entendendo e caminhando no sentido inclusivo, a gente tem uma parte da sociedade também mais conservadora e mais estreita, querendo padronizar e restringir. E isso a gente não está falando de pessoas com diferenças, né, com essas deficiências. Os pais de adolescentes têm muita dificuldade de lidar com a sexualidade dos seus filhos ainda hoje, em 2021. Que dirá dessas crianças ou jovens também com as suas particularidades, né? Então, a gente tem um caminho, um trabalho grande social de explicar, de conversar, porque, assim, hoje tem pessoas com Down, com síndrome de Down, que estão casados, que trabalham, que têm a sua vida, as suas atividades, mas a gente sabe que tem uma parcela que se choca, que fica. Então, assim, o trabalho social, ele, embora a gente tenha avançado um tanto, acho que tem muito para fazer. E os pais, porque, veja, lidar com a sexualidade dos filhos, você ter filho adolescente, menino ou menina, significa você lidar com a sua própria, né? A gente tende a se colocar no lugar e comparar, mas no meu tempo isso, ou no meu tempo aquilo, onde já se viu 2 meninos ou 2 meninas se beijarem, as pessoas horrorizadas com coisas absolutamente inócuas, né? Qual é o choque disto? O choque disto é pais adultos que não foram e não são capazes, eu acho, de olhar para si mesmo e ter uma visão reflexiva, uma autocrítica, de lembrar de si, de como foi a sua vida, a sua juventude, e entender que ele está ficando mais velho, que o filho está ficando mais velho. O filho, né, uma criança que faz criança não é mais criança, que seu filho, sua filha é capaz de reproduzir, de se relacionar e de ter uma interação, de uma intimidade com o corpo de outro, que ela mesma talvez não tenha, né? Então, a gente pensa que é uma condição difícil hoje em dia, né? Ainda com todos os avanços. Sim, acho que a gente fica tratando o outro num lugar de incapacidade, de impossibilidades, né? Mesmo colocando as pessoas quase como inúteis, assim, e desperdiçando diversas potências. E aí, para amarrar um pouco nesse lugar da desvalorização, como que uma pessoa com deficiência ela pode envelhecer com dignidade? Assim, quais caminhos psicológicos você acha que ela pode percorrer para poder envelhecer bem? Porque envelhecer é difícil para qualquer pessoa, né? Mas, enfim. Eu acho que o processo de envelhecimento para qualquer pessoa é difícil, porque significa a gente lidar com as nossas limitações. Se, por um lado, a gente se sente muito mais livre para dizer o que pensa, para ser quem é, por outro, existem limitações físicas, né? E de possibilidades sociais, tal. E eu acho que as pessoas com deficiência, dependendo da deficiência, elas passam a ter uma dependência maior ainda do outro, né? De quem cuida. E a perspectiva, né, social para essas pessoas, infelizmente, ela é um pouco menor. Então, eu sempre penso que, seja para qualquer pessoa com ou sem deficiência, com grande ou pequena deficiência, o caminho da saúde mental é um caminho de autoobservação, de autocrítica, de autonomia e independência dentro das suas possibilidades e de uma busca por se realizar, por se posicionar, por tentar alcançar as coisas que pensa, que gosta, que tem desejo e teria condições de alcançar. É óbvio que não é uma coisa pueril nem ingênua, eu estou falando de coisas concretas e possíveis, né? E a gente viu
O que eu acho muito legal do documentário, do Crip Camp, é que assim, ele é quase que dividido em metades, né? Na qual a primeira metade é uma apresentação da experiência do campo, do acampamento, e a segunda metade é o quanto que aquelas pessoas se sentiram empoderadas, né? A ponto de lutar por direitos e ficaram acampadas dentro de instalações sem recursos quase para dormir, a população se mobilizou. Então, essas pessoas que acho que são o que a gente chama hoje de resilientes, né? As pessoas que têm condição de se desenvolver bem, apesar das dificuldades, elas ficam como os exemplos e as inspirações para que a sociedade como um todo, lute nessa direção. São sempre alguns que ganham, que têm conquistas, para a grande maioria usufruir, né? Eles abriram caminhos que hoje boa parte da população americana e do mundo usufruiu daquilo, e às vezes a gente nem sabe, né? São pessoas especiais, eu penso, né? Sim, bastante especiais. Acho que deixaram um legado aí, né? Hoje, assim, nós mulheres, a gente está também nesse lugar por conta de várias mulheres que vieram antes de nós e abriram caminhos, assim, mulheres anônimas e mulheres que tiveram a sorte de ter seu nome registrado na história. E para finalizar o nosso Café Lanterna, eu vou fazer a última pergunta para você, que é: qual é a força psicológica que tem a frase "nada sobre nós, sem nós", que é uma frase que eles falaram, inclusive, durante o documentário do Crip Camp? Uhum. Então, essa frase é sensacional, né? Porque na medida em que as pessoas com deficiência eram desconsideradas, vamos dizer, ou consideradas incapazes de se manifestar, de se compreender e de compreender o mundo no qual elas vivem, essa frase ilustra: quem sabe da gente somos nós, né? Nós temos que estar incluídos, temos que ter direito à voz, a voto, a participação, a opinião, sempre que possível, porque nós sabemos o que nós passamos, né? Então, aqueles exemplos, né, do cadeirante tentando circular pela cidade, não dava nem para subir guia de rua. Quanto mais entrar num cinema, num teatro, ter local de trabalho, teria que trabalhar num local com rampa, seria uma exceção, né? Então, esta frase ela é bem definidora, eu acho, desse espírito de que essas pessoas têm alguma limitação que deve ser levada em conta, mas que é muito pequena diante da possibilidade de expressão, de se autoconhecer e de conhecer o lugar onde vivem com as dificuldades que elas têm, né? Virou um lema, né, das pessoas com deficiência, que é isso. Pergunte para mim, não fale de mim. Eu não sei se vocês têm essa experiência de falar com crianças. Às vezes tem adultos num lugar com criança pequena, e aí os adultos falam como se essas crianças não entendessem, né? Claro, um bebê não vai entender. Eu lembro que a minha filha mais velha cresceu e a gente às vezes falava uma coisinha ou outra em inglês, assim, um inglês basicão mesmo, para ela não entender. E aí nós fomos visitar uma amiga que é americana e ela se pôs a conversar com a amiga americana e eu e meu marido com aquela cara de idiotas, assim, gente, essa menina entende tudo, e a gente achando que estava sendo super esperto, né? Então, assim, não tem cabimento a gente falar sobre alguém com deficiência ao lado desta pessoa, podendo ouvi-la, pensando que ela não é capaz de pensar, de se expressar, de dizer, de ter representação, de ter desejo, né? Então, essa frase, eu acho que ela é muito emblemática e muito feliz, né? Gisela, muito obrigada por ter participado desse episódio. Acho que a sua participação foi incrível. É muito bom conversar e ter esses diálogos assim, para a gente estimular a nossa sensibilidade, porque eu acho que tem um lugar da sensibilidade que é natural, mas também tem um lugar que a gente precisa exercitar. E aí, pelo menos assim, de mim, eu sinto que hoje foi um exercício assim, de alongamento da sensibilidade, ouvindo as suas falas. Então, queria muito te agradecer por isso. Espero que você ou o curso de psicologia, né, como um todo, possam participar
novamente do Sinapse Cast, que a gente possa propor novas ações juntos. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e agora... vocês poder estar aqui. Só ia dizer que o curso de psicologia, com certeza, participar, tem um monte de alunos interessados, professores, para comentarem também filmes. Nós estamos juntos. Legal, Gisela, também agradeço imensamente você hoje, né, no corre-corre do dia a dia, eu sei que é muito corrido para você, com o curso, enfim, com os atendimentos e tudo mais, né, e faz parte nesse processo todo. Que bom que existe a psicologia no momento que a gente está vivendo, né, de tanta necessidade da troca, né, de conversar com um profissional que possa ouvir, é muito importante isso. Eu acho que essa coisa essa questão, né, que a Chádia citou, do alongamento, eu achei bem interessante, que é isso, né, tipo, alongar também a nossa escuta, uma profissional falando sobre esses processos, a partir do que o filme traz também, porque o filme também traz essa escuta, então é muito importante. Mais uma vez, gratidão, e que a partir do segundo semestre a gente tem aí bastante gente do pessoal, né, do curso de psicologia trabalhando com a gente nesse processo de desbravar, né, o cinema e a vida a partir de tudo isso. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Legal. Obrigada. Um beijo para todo mundo, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tá, e agora, para finalizar, para poder ajudar na hora de você assistir o documentário e poder sentir todas as sensações, a gente tem uma receita de sanduíche de queijo com avocado, que o abacate, que é o avocado, ele é originário do México e da América Central. E por causa disso, eu acho lá o maior exportador. E o abacate, ele por muito tempo foi considerado um vilão na alimentação, por causa que ele é bem calórico, mas ultimamente no Brasil a demanda aumentou muito entre 2015 e 2019, e as pessoas estão na moda de comer avocado agora. E a receita desse sanduíche vai estar no blog do Labicine. E, Ana, uma coisa que é legal que você falou, né, enfim, do abacate, né, do avocado. Algumas pessoas falam assim, mas o que é avocado, né? Tipo, outras pessoas já sabem, muita gente sabe, obviamente, né? Eu mesmo não sabia quando eu cheguei na Austrália o que era avocado. Eu cheguei lá com 39 anos, né? Hoje estou com 45. Então, assim, eu voltei com esse gostinho, né, de comer um pouco do abacate em alguns alimentos, junto de alguns alimentos que a gente não está acostumado, como no café da manhã, às vezes junto de um sanduíche, enfim. Então é muito interessante mesmo todo esse processo, né, cultural que traz essa questão simples, como um sanduíche, né, com abacate, com avocado, e o quanto que isso, de repente, traz também memórias desse lugar como um acampamento, onde você vai para poder dialogar, trocar com as pessoas, com a natureza, se largar, se deixar existir. E o sanduíche tem um pouco disso, né? Então é bem interessante esse link entre o sanduíche, algo que é tão particular e rápido de se lanchar, né? E ao mesmo tempo esse link com esse ambiente que o documentário traz para a gente, né? Então é bem interessante esse processo que o documentário mostrou, de você estar lá presente, e o que o sanduíche traz também, e que normalmente a comida é isso, né? Compartilhar instantes. Então isso é muito rico, muito legal. Bom, então, para a gente finalizar o episódio de hoje, vou dar um spoiler do filme da semana que vem, que é o filme Espagé, que está disponível no Now Online. E o filme, ele fala sobre um pajé, um poderoso pajé, que ele questiona a sua fé depois do primeiro contato com os brancos, que julgam a religião como demoníaca, e aí tem toda uma missão evangelizadora comandada por um pastor intolerante, que é colocado em xeque quando a morte começa a rondar a aldeia desse pajé, e a sensibilidade desse índio em relação aos espíritos da floresta, ela acaba se tornando indispensável dentro dessa situação. Então, o filme ele vai abordar essa questão
indígena, a questão da fé, enfim, esse confronto de culturas. E acho que o episódio da semana que vem também vai ser muito importante, dada a atual conjuntura de invasão das terras indígenas e de desmatamento. Então, acho que é um assunto bem polêmico e importante. Então, o episódio da semana que vem vai ser bem quente. Então, eu quero convidar todos e todas e todes a assistir o filme, estar conosco na semana que vem e agradecer a participação de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo no episódio de hoje. Então, muito obrigada a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima também. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar assistindo a gente hoje. E lembrem-se de curtir os nossos conteúdos nas redes sociais e nas plataformas de podcast. E mandem as suas sugestões. Tchau!